Oi, gente! Hello! Hi! Hello, everyone! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Cholascast especial, o último episódio especial desse monte de episódios especiais, que é um mês especial, que foi um mês especial, muito, muito... Já falei que foi especial? Pois é, muito especial, porque foi o mês de aniversário do Cholas. Então, esse é o último episódio dessa leva de episódios especiais. Se você ainda não escutou os outros episódios, volta lá para escutar, tá bom? Porque estão cada um muito, 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 muito close, tá bom? Hoje, quem comanda essa banheira aqui sou eu mesma, tá? Dona Luque Lucinda Cristina de Medeiros, ou para os íntimos, a Dona Acriana Grande, tá bom? Ah, Faz um. ah. Eita. E para me ajudar nessa empreitada fria e escura que é entreter o ser humano boiola, eu trouxe as minhas irmãs de paus, que são elas. Aquela que quando chega traz a galera, mas a gente só enxerga ela porque a galera tá na cabecinha dela. Dona Madame G, minha amiga, seja bem-vinda. Hi, hi, Matani. Hi, hello. E junto dela, vem aí o maior defensor da Madonna de todo o universo e também a esposa dessa rainha do Caps, tá? Senhor Felipe, velho chique, seja bem-vindo, Oi, meu amigo. gente, tudo bom? Tô aqui sustentando o cargo de esposo da madame. Cargo Eu difícil. quero virar, como que é? De peso. Rainha da Inglaterra, Isso. só pra viver Ah, de esposo, de status. É o Philip, que é sua esposa, ela é rainha. Ah, é verdade. Eu, hein? Dá pra ver o suor descendo aqui. Ó, Felipe, tá vendo? Caralho! Eu Caralho! certo mesmo, né? Caralho! E vindo diretamente do cu do mundo, mas o cu do mundo de calcinha, a Agropop number one, rainha de todas as paradas, Dona Madrinha Ali, vem aqui, amiga, seja bem-vinda. Hello everyone, how are you? I'm fine, thank you. Another one. É, bilíngue ela. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vinda, parceira. Thanks. Da terra do pão de queijo alienígena, meus amores. E do lugar onde todo mundo come muito quietinho. Os maravilhosos Dani e Água, sejam bem-vindas, minhas parceiras. Oi, meus amores. Tudo bom? Hello! E aí? A gente come a gente come pelas beiradas. E assim a gente come o Brasil inteiro, né? Porque Meu foda Deus igual. do céu. Minha Ô, filha. Glória! Você Possessão lá no Brasil. momento. Uma suruba. Exactly. Do meu lado, aquela que pinta como ninguém e que dá muita pinta também, e que é a minha definição de felicidade. O meu esposo maravilhoso, Sam Samira, seja bem-vindo, meu amor. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. E pode gorfar aí sim, pode gorfar. Acha mesmo, traz o Dramin, porque hoje eu estou enjoada. Pode trazer o Dramin. E eu vim preparada com uma carga alta de boiolagem. Então eu peço, por favor, É uma cilada, Fino. salva, uma cilada gostosa, uma salva de palmas de 1 segundo para ela, que veio diretamente de um esgoto, do esgoto mais perto da sua casa. Dona Chinchila, minha amiga, seja bem-vinda. Eu quero mais palmas. Eu mereço mais. Depois de Tocantins todo inteiro, mutirão amiga. que fizeram, Bi. Todo mutirão que fizeram, eu mereço. Alô, Tailinho, foi você que pediu? Cadê? Só o É, Tailinho São pediu. 73 E eu tô A aqui. multidão de uma pessoa só. E ele O conseguiu. pessoal tá pedindo a Anitta. Isso. No nosso Instagram, Ai. todo dia tinha uma mensagem. E a chinchila? E a chinchila? E a chinchila? Quando que ela Aí, ó. vem? Acaba esse inferno agora aí, ó. Ai, ó, Cadê a cheguei. E aí? Miau. Olha ela aí. Ela quase silenciando a palavra. É. Palavra aí, ó. O papo de hoje é sobre nossos corpos reais. Ou seja, o meu, o seu, o da sua parceira, de everybody. Os nossos corpos aqui na realidade mesmo, fora de telas, de luzes, essas coisas.
Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu tenho um recado super rápido para dar para vocês, tá? Siga o Cholascast, meus amores. Vocês estão curtindo dessa bagaça? Que Tô achando legal. custa, meu? Tá gostoso ouvir? Se deliciar com depressão e com alegria e com piadocas? Não tá gostoso? Tá legal? Não tá te deixando deprimido e alegre? Então segue a gente, amor. A gente tá em todos os serviços de streaming. Se inscreve no nosso canal do YouTube também. Siga a gente no Instagram, no Blue Sky. E vai acompanhando a gente. Tem episódio sempre pra vocês, tá bom? E uma lição de casa rapidinha pra vocês que estão escutando, tá? Ih, Você mesma hum. chegou a passar por alguma situação onde a sua aparência, a aparência do seu corpo, te impediu de fazer alguma coisa? Foi triste? Foi engraçado? Foi curioso? Então conta, boba! Se você tá com Vai vergonha, lá, boba, fala. tá com vergonhinha, Mona, tem um bando de gay aqui, preparado para compartilhar suas histórias, para falar sobre isso. Então você também compartilha com a gente. Conta aí como é que foi. A gente quer saber, tá bom? Conta no post do Instagram, conta no comentário do Spotify, aonde você se sentir melhor. Mas conta, compartilha com a gente. A gente quer saber também. A gente gosta de se deliciar com depressão e piadocas, tá bom? Enfim, Chinchila, minha amiga, parceira, por favor, se apresenta pra gente. Eu te imploro, amiga. Conta, vai. Conta sobre você. Quem é você? Ai, gente, pra quem não me conhece, né? Pra quem não fica aí no mundinho gamer, eu sou o Xuxila, né? O chileno, chinelo. Tô aí, né? Fazendo live palhaçada na Twitch, pros viadinhos, né? Que é tudo depressivo, vão lá buscar alegria. Tô lá, né? Pra fazer sorrir, te dar manguagualho. Eu tô lá. Eu faço uns desenhos também, gente, viu? Uma vez a cada quatro 4 laminguantes, sei ciclos lá. lunares ela É, faz. eu mando aí um desenho, coisas aí. Fica curioso, procura. Mas qual que é o seu arroba? Fala seu arroba pra gente. Ai, gente. Na Twitch, só me procurem na Twitch no Blue Sky. Em outros lugares não me procuram, tá? Caralho! Chega, basta. Se me Não vê quero. na rua, não fale comigo. Não fale comigo, não me Atravesse. olhe. No Blue Sky, gente, é @chinchila mesmo, bonitinho. E na Twitch é _chinchila. Segue lá, amor. Xixila com CH, né? Isso. CH. Isso. Close. Barbarizou, amiga. Barbarizou muito. E dito isso, já responde isso aqui, tá? Se Meu fodeu, Deus. tá? Já responde. Em algum momento da sua vida, parceira, você já sentiu algum sentimento extremamente negativo sobre alguma parte do seu corpo? Ai, amiga. Eu acho que seria mais fácil perguntar em qual momento não, né? Eu sempre fui uma pessoa muito insegura com a minha aparência. Uhum. Demais. Que desde criança, gente, eu sempre fui muito magrinho. Eu sempre fui muito esqueletiquinho. Gente, eu cheguei nos meus 18 anos com 42 quilos. 42? Caralho. 42 quilos dos Mas, 18 amiga, mas anos. não ajuda que você tem 30 centímetros, né? É verdade. Eu não vou comentar sobre isso, tá? Eu não vim aqui pra De altura, de altura. De altura! É de altura. Ai, Altura! É altura, gente. Ah, é altura. é porque gente. é agora que todo mundo vai procurar a chinila, né? Agora. Vai bombar. Uma hora tem que bombar, né, amiga? Mas, Uma hora nossa, tem eu que sempre me bombar. senti Bomba, muito Cleiton. inseguro. Até hoje em dia eu tenho muitas inseguranças com o meu corpinho. Mas você sente que essas inseguranças são suas mesmo ou elas partiram de outros lugares, de outras pessoas? Ai, amiga, é porque a gente tem muita mania da comparação, né? Uhum. Ainda mais assim nesse meio gay. Hum. Pesa muito, né? Eu acho que pesa demais. Mas é importante ressaltar que a gente já chegou a falar sobre estética no Chola, sobre aparências, e como a sociedade ela empurra, né, na nossa goela abaixo todo um modelo de padrão de beleza que é necessário seguir para a gente se sentir bonito, né? Mas eu acredito que é um dos motivos também que eu tô gravando esse tema com vocês, é porque a gente precisa sempre celebrar a nossa própria beleza. A gente tem que se reafirmar, a gente tem que voltar e se enxergar mesmo, porque o tempo inteiro, de forma constante, a gente é cercado por telas que ficam nos pressionando a seguir um padrão de beleza que machuca a gente, não só de forma psicológica, como também de forma física. E criam cicatrizes que vão acompanhar a gente por muito tempo.
Sim, e os Então, vícios, né? Porque as pessoas ficam só compartilhando a maioria das vezes, sim, ou ficam procurando porno e aí de corpos, né, que não existem, que não são corpos extremamente reais, ou ficam irreais. se idealizando isso, ou fica ali no Instagram se compartilhando milhões de Uhum, vezes. E aí, hoje em dia, com esses OnlyFans da vida, existe uma cultura de celebração desse corpo padrão, que não é o corpo uhum, que existe para todos, né? Então, realmente, você sim. precisa. É um trabalho, né? Você se aceitar não é da noite pro dia, né? Sim, exatamente. É por isso que eu digo, né, que tem que ser algo constante. Porque é você com você mesmo, é você aos poucos voltar a aprender, ou pelo menos aprender a entender você, entender seu corpo, entender a sua própria beleza, entender que você também é uma pessoa linda, tá? Você mesma, gayzinha que está escutando, tá bom? E isso serve para você também, viu, dona Chinila? A senhora mesma. Anotei aqui, amiga, pode deixar. Dito isso, hoje, qual parte do seu corpo se tornou a sua favorita? Pode ser mais de uma, ou se não tem Eu nenhuma, vou também não citar tem. duas, amiga, eu vou citar duas. Diga, amiga. Eu gosto muito de. Eu não sei qual que é o nome disso, gente. Eu não sou bom de anatomia. Clavícula. Uhum. Isso, Aonde a água para aqui, ó. é onde a água para. Eu acho muito bonito isso aqui em mim. E eu gosto muito da minha panturrilha, né? Para as burras Hum, de plantão, a batata da perna. a batatinha da perna. Muito bem. Gostoso, Caraca. parceira. Isso é muito Escolha. bom. E eu espero que hoje são essas duas partes. E eu espero que um dia você se enxergue por inteira, tá? Porque você ela merece. Chorar. Não Não vem. sou porra. Levante esse peito pra cima, gay. Vamos lá. Eita! E por fim, dona Chinila, você se lembra do momento exato de quando você percebeu que estava seguindo um padrão de beleza tóxico? Ou ainda não percebeu, né? Eu tava só. Ai, amiga, eu acho que é meio difícil não perceber, mas eu acho que eu passei a Uhum, perceber mais quando tava acabando aquela parte da adolescência, entrando na vida mais adulta, né? Que a uhum. gente. Geralmente as pessoas começam a desenvolver mais, né? O corpo. E como eu disse, né? Sempre magrinho, né? Pituchinho. Eu ficava ali na mesma, né? Hoje em dia, meu corpo não é mais o mesmo, né? Dos meus 18, mas não mudou Sim. tanto. Sou do jeito que eu Uhum, queria ser? Não. Mas hoje, né, eu uhum. me vejo como uma gostosinha, né? Não importa, né? Não É isso importa. Eu tô na aí. minha era linda. É isso É como aí, disse, gente. é como disse a Trixie Mattel, né? Eu me amo, mas eu não gosto do jeito que eu sou. É. Ela falou tudo. Ai. Ela trouxe, ela fez pontas. Então, a sua viradinha de chave, parceiro, foi quando você começou a sair de um ambiente até da adolescência. Então, tem todos aqueles hormônios, aquelas comparações, aqueles julgamentos que o adolescente, já por natural, já tem, já, né? Ai, sim, Pra, amiga. pra sair de uma coisa um pouco, assim, de ambiente escolar, tipo, pra uma sociedade inteira, enorme, né? É, Mas foi uma viradinha de chave nesse momento pra senhora, então. foi demais. Ainda mais porque a gente começa a pensar, né? Tipo, ai, se a Hum, gente pegar um bofinho, será que, né? A gente fica será que assim, né? A vai? gente pensa. A gente sempre tem aquele pensamento, ai, será que Hum. vai gostar do que tá vendo? Porque eu não gosto. Mas aí, pegando essa sua pergunta pra fazer uma pergunta extra pra senhora. Diga. Esse pensamento é seu mesmo? Você está se enxergando com seus próprios olhos ou você acha que está se enxergando através de uma tela? Caralho, amiga. Não tá... Ai, nossa, agora eu vou ter que precisar de um tempo pra pensar. Não tem Peraí. problema, É, parceira. No gatinha. seu tempo. Bem-vinda ao Cholas. Eu acho que acaba sendo mais por causa das telas, né, amiga? Uhum. Porque eu acho muito difícil a gente conseguir se enxergar como nós realmente somos. Ainda mais nesse meio digital que estamos vivendo, que é muito corpo pra lá e pra cá, e o povo se fazendo, se Uhum. photoshopando. Eu acho que é difícil. Mulher, você falou de Photoshop agora. Eu e a Samira, a gente viu um perfil de um bofe. É triste, mas é engraçado também. Que é nitidamente, completamente editado, tadinho. Eu não consigo nem. Gente, e tinha uma foto, eu não vou especificar para, né? Mas tinha uma foto que era nítido, porque, tipo,
acho que era a janela. A moldura da janela tava torta, porque tava editada, tipo, pra acompanhar o peito, sabe? Então fazia uma curva a moldura da janela pra acompanhar o caimento do peito. Eu achei. É engraçadinho, porque é uma edição de Photoshop bem ruim. É, porque eu sou designer também. Mas é triste porque uma pessoa se submete a isso. Eu acho que a gente se submete a isso. Assim, eu falo a gente porque eu também já me incluí nessa situação de, antes de postar a foto, dar uma editada, mexer no Photoshop, mexer na luz, tirar uma espinha. Mas aí as edições vão desde aquilo que para melhorar, para tirar uma espinha, para deixar você como você, entre aspas, é normal, porque alguma eventualidade aconteceu, tirar uma pessoa de trás, ou se deformar por completo, né? E aí eu acho que, inclusive, o Instagram faz isso com a gente. Né? Ninguém posta a vida triste, a menos que seja uma pessoa triste, né? Mas ninguém posta aquilo que não quer, ninguém se posta feio no Instagram. Então, o tempo todo a gente se sente na competição de também ser bonito, de também viajar, de também ter dinheiro para viajar mais de uma vez no ano, de também ter momentos bacanas para postar de TBT, de também ser sexy. Aí você tem que ter um bom espelho em casa que seja grande, que te pegue inteiro, que não esteja sujo. A sua parede não pode ter mofo, ela tem que estar rebocada, ela tem que estar bem pintada. Você tem que ter um bom cenário, uma boa iluminação, um pinto bonito. Hoje eu vi as pessoas criticando nude. Hoje eu vi uma thread da galera falando, agora um horror, nude feia. Gente, imagina, você desenvolveu toda uma conversa com a pessoa, chegou no momento ali de clímax ao ponto de que vocês estão trocando nude, e aí a pessoa desiste de ficar com você, né, digitalmente. Desiste de levar aquele papo com você porque a sua nude é feia, porque o reflexo na cabeça da tua rola tá diferente. Cara, pelo amor de Deus, né? Vamos viver no mundo real e fora do Instagram, fora do close friends. Mas geralmente essas pessoas são pessoas que não transam, tá? Eita. São pessoas que elas ficam só no virtual, só no real, avisa, porque amigo. elas não têm contato real com uma rola. É porque Total. elas E você sabe que nesse negócio de... Elas se viciam nesse negócio de estética, que a única coisa, a satisfação dela sai disso. Ela não consegue ter uma relação interpessoal com uma pessoa que não seja esteticizada. Sim. Sim. E aí, assim, um desabafo aqui, que inclusive foi um post que eu fiz no Blue Sky. Eu me senti uma pessoa extremamente amarga e eu excluí o post. As pessoas ficam presas nessa ilusão de que se é famosa, porque se é bonita na internet. Olha, você quer uma verdade? Desculpa, você não é famosa, você posta o pau de graça. Sabe? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. E aquela meia dúzia de viado que tá ali batendo palma e batendo punheta pra sua nude repetida, que a gente sabe que você não tirou hoje, às vezes elas nem gostam de você, sabe? Então faz sentido que você, como o velho Chico disse, conheça alguém no mundo real, sabe? Ao invés de ficar ali reprisando aqueles nudes que você super editou, convida essa pessoa para tomar um café, aí você vai ver que, de fato, quando a pessoa senta, o corpo dobra e aí a barriga fica protuberante, é totalmente normal. Você vê que nem todo mundo é extremamente duro. Você começa a perceber que para você ter um corpo trincado, extremamente esculpido, é pelo menos 2, 3 anos de treino intenso, sabe? Ninguém vai ficar padrão de um dia para o outro. E aí também tem esse negócio aqui que é padrão, né? Também o Luke Exatamente. Falou, e aí, tipo, eu queria até comentar, tipo, eu, durante a minha infância inteira, eu nunca aceitei o meu cabelo. Que meu cabelo foi sempre cacheado, sempre foi cacheado meu cabelo. Mas eu sempre, desde quando você é criança, você não escolhe o seu corte quando você é criança. Então me impuseram um corte em que não apareciam cachos. Então, eu demorei muitos anos da minha vida para aceitar os meus cachos. Eu praticamente fui aceitar os meus cachos lá pelos 25 anos. Nossa, amigo. 25, 26 anos que eu comecei a aceitar meus cachos. Que eu comecei a deixar crescer, e aí eu comecei a usar os cachos e ver a beleza dos cachos. E, claro, também que é um reflexo da sociedade, né? Porque aí, mais recentemente, cabelos cacheados começaram a ser aceitáveis perante a sociedade também. Então, tem isso também, né? Então, da minha parte, foi isso. Tipo, eu sempre rejeitei meus cachos. Nunca achei meus cachos bonitos, assim. Então, demorou muitos anos para eu poder ter essa... Por muito tempo você enxergava o seu próprio cabelo, esses cachos bonitos que você tem mesmo, amigo. Você enxergava com outros olhos, né? Eu nem mantinha. Não eram os seus olhos. Eu nem mantinha eles. Eu sempre cortava para nem dar, para eles nem nascerem.
Então, é uma coisa muito maluca, assim, da minha parte, assim. Uhum. É triste porque é novamente outra situação que uma imposição de beleza fora do normal faz com uma pessoa. Uma criança, né? Que Uma foi muito criança. tempo, foi muito Sim. criança, né? Pra mim foi no. Foi mais. é, na adolescência e tal, a coisa não foi corpo. Assim, eu tinha. Uhum. Lógico, todo mundo tem problema com o corpo. Então, naquela época, eu desenvolvi um problema de. Tipo, eu parei de comer. Porque eu Você teve precisei. bulimia, não? Não, era. Foi quase uma anorexia. Quase uma anorexia. Mas não chegou a desenvolver. Com 13 anos também, uma criança. Então, eu parei de comer. Tipo, por um tempo eu parei de comer. Eu sempre tive 1,80 m de altura e Uhum. lá pros 16 anos eu cheguei a pesar 58, 57 quilos. Sabe? Mas com 13 você era uma criança gordinha? Isso. De 12, assim, tipo, 11. até uns 11 anos, assim, eu fui uma criança mais gordinha. E aí, Uhum. de um tempo pra lá, eu parei de comer e tal coisa. E aí, depois, né, passado esse momento... mas assim, ainda assim que eu tivesse atingido um modelo de corpo aceitável para as pessoas, ainda estava ruim, porque tipo, eu não sou musculoso. Eu não sou, nunca fui uma pessoa musculosa. Aí tinha problema porque minha cabeça era muito grande pro meu corpo, meu cabelo era liso demais ou grande demais, e Sempre um aí detalhe, né? não é masculino o suficiente, ou as roupas não é suficiente, sabe? Então sempre tem. Ah, mas você não fez isso aqui. Ah, mas aí isso aqui tá faltando. Ah, falta isso aqui. Então, assim, nunca cheguei a gabaritar. Assim, entendeu? Nunca gabaritei. Sim. O que aconteceu foi. Quando eu cheguei nos 18, que eu falei assim, não vai rolar. Uhum. Né? Não vai rolar. Então foi um período até que curto. Tipo, eu passei uns 6 anos. Mas é que você. Né, lidando ali com o negócio do padrão de beleza. Isso foi só uma briga de 6 anos ali nesse começo. Porque quando eu vi que o jeito que eu quero me apresentar, por exemplo, as roupas que eu quero usar, eu usava a roupa da minha mãe. Então, assim, eu pegava os shortinhos dela, eu pegava as calças dela, eu pegava maquilagem, eu pegava joias, eu fazia isso. Então, assim, eu não vou me encaixar no padrão de beleza masculino porque eu não me apresento dessa forma. Sim. Você entendeu? Uhum. Então não tem como eu atingir isso. E aí eu, né, dei uma Se pausa retraiu, né? nesse negócio aí do padrão de beleza. O Uhum. problema nessa mesma época que eu me tomei consciência do me apresentar socialmente, foi a época que eu conheci o Zico e logo na sequência eu engordei muito. No segundo ano que a gente começou a namorar, eu engordei 30 quilos de uma vez só. Um período de Eita. 1 ano. Eu engordei 30 quilos de uma vez só. Caramba. E foi um peso que eu nunca mais perdi. Então eu tô com o mesmo peso daquela época até hoje. Sabe? Eu acho que foi só estabilização. Assim, porra, é isso. Você entendeu? E aí, de 2009 até 2015, 16, assim. 2015, 16 foi quando eu comecei a aceitar que meu corpo é esse mesmo. Sim. Sabe? Foi quando virou Esse a é meu chavinha pra corpo. você. Foi. Aí eu falei, é isso. Eu já me entendi como eu, né, Uhum. como eu me expresso visualmente, como eu me visto, como eu arrumo meu cabelo, se eu uso maquiagem, se eu uso joia, bijuteria, qualquer coisa, acessório, a forma como eu me porto até. Uhum. Então agora só falta isso, sabe? Sim. Só falta eu entender que esse é o meu corpo. Sim, mas é que Não tem, mesmo não tem pra que eu passar a minha vida inteira ou a maior parte do meu tempo tentando moldar a uma coisa que não me cabe. Tipo, não me cabe isso. Não me cabe esse Se modelo. colocar Entendeu? de forma Os forçada dentro de uma rótulos da caixa, né? sociedade. Não me, Sim. eu não caibo ali. Eu não caibo nesse molde. Esse molde não é Também pra mim. porque a senhora tem quase 2 metros de altura, né? Olha o tamanho dos meus ombros. Olha o tamanho do meu seio. Você entendeu? A minha bunda não vai passar na Um porta. quadril de 108 centímetros. Você entendeu? É isso Então, aí, assim, não parceiro. tem como eu passar nessa porta. E aí, eu ainda tenho o babado de. Depois eu fui me entender como uma pessoa não binária e tal coisa. Foi todo esse processo ainda passou por isso, entendeu? De
identidade sexual, identidade de gênero e pipipipopopó. E aí, como é que eu vou ficar passando a vida inteira tentando tirar isso de mim para me e ter um outro corpo requer um trabalho, um tempo que eu não quero perder dessa forma. Uhum. Eu não quero, eu me recuso a passar 2, 3, 4 horas todos os dias dentro de uma academia. Sim. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, Lipe e G. Uma pergunta não. Lipe, você pode dizer o que você mais acha lindo no corpo da Gláubia? E G, você pode dizer pra gente o que você acha mais lindo no corpo do Lipe? Caralho, vai pesar o clima mesmo, hein? Caralho. Olá! Mentira. Vamos exaltar essa beleza, gente. A primeira é isso. coisa. A segunda coisa é. Eu gosto dos cachinhos, fui eu que incentivei ele a deixar os cachinhos, a manter os cachinhos. Eu gosto das coxas também, gente. Não vou mentir, eu não tenho pra quem mentir. Eu gosto de ouvir o. Tec-tec da coxa. Eita. Eu gosto que amacia a minha carne. E você, Lipe? Viu? Hã? Tirando a bunda, que é, nossa senhora, 108 centímetros de Ai, quadril. inclusive, gente, quem quiser ver minha bunda tá lá no Blue Sky, me segue lá. É verdade, vai lá, deixa o like. Eu gosto Sigam muito a da Dani. boca dela. Olha o tamanho dessa boca. Bocão. Esses lábios grossos. E eu gosto da lombar, sabia? Aqui Olha. atrás, a lombar dela é muito sexy. É que eu tenho lordose. Perde disso. Nossa. É verdade, a primeira coisa que ele faz todos os dias é enfiar a mão assim na minha coluna, assim, ó. Ele encaixa a mão na minha lordose e fica ali horas. Meter a mão na coluna, fala, nossa, essa coluna aqui tá endireitada, tá linda. Ela Tá é parecendo assim, um ó. cedilha. Eu gostei muito, eu gosto muito de ver o apoio de vocês dois, de você, Lipe e G, um com o outro. É muito bom que um e o outro enxerga o corpo um do outro com os olhos não só do coração, porque vocês são um casal, mas também porque vocês enxergam de uma maneira realista mesmo, uma maneira do que é realmente a família. Isso, porque eu digo isso porque tem muitos casais por aí que é um relacionamento que um fica impondo padrões um pro outro estético, que não aceitam aquela barriguinha, que não aceitam aquele braço mais fino, que não aceitam aquele olho mais torto, que não aceita aquele cabelo já meio ondulado. Mas é muito, muito bonito de ver que a relação de vocês, assim, além de ser um relacionamento maduro, também é muito saudável. E eu acho que é um exemplo a ser seguido mesmo. De verdade. Caralho. Eu ia falar alguma coisa, Lipe, desculpa. Não, é que tem muito relacionamento hétero também, principalmente, em que geralmente a mulher engorda. Assim, os dois engordam, mas geralmente quem ouve é a mulher. Que fala, Sim. você não tá se cuidando, geralmente os caras falam isso. E é toxíssimo, porque aí você vai ver os caras tudo também, uns bagulho, e tá falando do corpo da mulher, né? Então, Exatamente. é isso. As mulheres que nos ouvem, que a gente tem um público muito feminino também. Mona, você é linda, você é bonita do jeito que você é, e todos os corpos são muito maravilhosos, entendeu? Exatamente. Olha pra você. E se seu bofe, seu marido não te quer mais, pode ir na rua que tem um monte de gente amor. que tem um monte Troca. de gente que quer. Joga esse Bota bagulho o aí. rosto. Troco por outros. Vai, pega um novinho. Se teu bofe não te quer, pega um novinho. Caralho. Pega Tá pra cheio- ensinar, olha Tá aí. cheio de novinho querendo pegar coroa. Seja um sugar mommy, olha aí. ó. Seja uma sugar mommy. Uma coisa que eu e o Sam, que a gente passou muito, foi questão de... A gente sempre ficavam entre fazer exercício pra ficar com o corpo sarado, pra ficar bonito um pro outro e tudo mais. A gente ficava andando nessa linha tênue. Por um tempinho, pra falar, sendo bem sincero. Hoje, a gente consegue se enxergar um pouco melhor. A gente enxerga muito melhor, porque agora a nossa convivência é diária, porque antigamente a gente não vivia juntos, a gente vivia em casas separadas. E conviver com o Sam hoje em dia mostra pra mim o quão lindo ele é, não só fisicamente, como também mentalmente, sentimentalmente e tudo mais. Então, sim, eu
aceito o meu esposo, eu aceito meu marido do jeito que ele é também. Aceito se ele tá cabeludo, se ele não tá cabeludo. Aceito se ele tá com barba, sem barba. Se ele tá com pelo no peito, se ele não tá. Se ele tá acima do peso, se não tá. O Mas você importante. tem preferências. Você gosta dela assim, você gosta de uma barbinha roçona? Eu gosto. Eu tenho Não as minhas vai mentir preferências. também, não pode Não vou mentir mentir, também. jamais. Não vai mentir também. E a madrinha? A madrinha não falou nada ainda? O que a madrinha... No meu caso, a minha disforia, digamos, com o meu corpo, começou. Hoje em dia eu tenho 29 anos. E começou com uns 25 ou 26 anos. Que foi com a perda do cabelo. Quando eu comecei a ficar calvo, a minha cabeça criou um sistema de tipo: se eu não tenho aqui, eu tenho que compensar aqui. Sabe, se eu não tenho na cabeça, eu tenho que compensar no corpo. Uma coisa que não faz sentido. Mas não pelo, você quer dizer, tipo, forma Não. física. Porque assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Quando você vê uma pessoa, a primeira coisa que você vê é o rosto dela. Então o rosto dela tem que te chamar a atenção de alguma forma. Seja pela barba, seja pelo cabelo, pelo jeito de olhar. Mas o cabelo, se você raspa o cabelo, se você deixa ele crescer, você vê que ele, literalmente, ele dá uma moldura pro seu rosto. sim. Ele dá um negócio a mais. E quando eu comecei a perder, que tipo, toda essa parte aqui, tipo, da metade do cucuruco, como fala, pra frente, eu fiquei, tipo, sem nada. Eu falei, cara, não dá. Eu tô muito horroroso, eu tô muito Tua entrada feio. começou a aparecer? Amiga, eu só tinha isso daqui, ó, 3 dedinhos aqui, essa entrada inteira, até a metade aqui onde fica o fone. Aham. Literalmente, a metade da cabeça pra frente. E eu não conseguia me olhar no espelho. Então, eu não conseguia me ver. E eu falei assim, eu vou ter que compensar. Então, se eu não tenho um rosto, eu tenho que ter corpo. Então eu vou começar a malhar. Só que com o passar do tempo, o cuidado com o corpo pra beleza, pra minha autoestima, virou mais pra saúde mesmo, pra questão de saúde. Que foi quando eu comecei a trabalhar praticamente 24 horas sentado, e eu precisava me exercitar e tudo mais. Mas essa questão do corpo, assim, é muito difícil, porque mesmo que você siga essa vida de padrão, de academia e tudo mais, você nunca vai chegar onde você quer. Você nunca vai estar 100%. Você sempre vai estar procurando. Sim. Esse padrão perfeito não existe. Não existe, porque, tipo, até para as pessoas que postam muito nas redes sociais, mesmo que aquele seu conteúdo não seja editado ali, tipo, no Photoshop e tudo mais, mas ele é ângulo, ele é iluminação, entendeu? Sim. Ele é algo a mais. Então, você, sei lá, num ângulo você tá com peitão, você tá com a bundona, tá com não sei o quê, no outro já tá murcho. Então, mesmo que você malhe muito, mesmo que você busque muito isso, tipo, na sua cabeça, eu olhando, tipo, eu conheço muitas pessoas que eu acho o corpo lindíssimos, e eu não falo padrão, falo corpos em geral. E que a pessoa não vê o mesmo. Eu sou assim, eu não acho meu corpo bonito, eu não estou confortável com o meu corpo. Mas eu estou aprendendo a me acostumar. Tipo, eu não tenho condições de mudar meu corpo do dia pra noite. Sim. Eu sei que precisa de malhação, eu sei que precisa de uma dieta e N coisas. E uma coisa também que o que a Chincha falou, e eu passei quase a mesma coisa, foi que eu mais ou menos, acho que com 18 a 20 anos, ela disse que pesou 44, foi isso, Chincha? 42, amiga. 42. Eu cheguei a pesar 48. E eu tenho 1,75 m. Então imagina. É mais alta. Tipo, eu era muito magro, gente. Eu era Bem muito... magra. Nossa, eu era muito magro. Era assim, surreal. Mas isso bem antes da minha disforia, que eu, sabe, com o meu corpo. Mas esse padrão de beleza, gente, tipo, nunca vai estar 100%. Você nunca vai alcançar. Você vai botar com peitão, com bração, com bundão, com a cinturinha. Você vai tá faltando. Nunca é o suficiente. Nunca é o E suficiente. nunca será. Nunca. Hoje, Madri, como que você se enxerga? Assim, você se enxerga melhor? Você se acha mais bonita? Você se acha mais corpuda? Como que você se sente em relação a isso?
Bom, como eu falei, hoje eu tô aprendendo a lidar com o meu corpo. Eu não me acho bonito. Embora eu tenha um amigo meu que ele sempre me elogia muito, 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 muito. E ele sempre me fala, eu queria que você se visse como eu vejo você. Só que, tipo, é muito difícil, assim, sabe? Tipo, e o meu problema não é nem tanto a comparação com outras pessoas. Não é a forma que, por exemplo, alguém chegar de fora e falar, nossa, você tá muito magro, nossa, você tá muito gordo, você tem bucho, você não tem, você tem culote. Eu nunca tive problema com opiniões alheias. Mas eu tenho um problema, tipo, como eu me vejo. Sabe, eu O me olho problema no é com espelho. você mesma Exato. Não é com diante de você. segundos que fala, nossa, você. Tipo, as pessoas da minha família são muito sem noção. Então elas chegam pra mim, nossa, como você tá magro. Como se fosse uma coisa, sabe, pra me diminuir. Só que pra mim nunca. Entrou aqui, saiu pra E é aqui. engraçado como isso se repete, vem sempre de família, né? Eu já ouvi também assim, de pessoa muito próxima, familiar, falando. As palavras foram essa, porque eu fiz questão de decorar e repetir para mim muitas vezes e lembrar exatamente quem falou e como falou e quando falou, o dia que falou. Você está quadrado e imenso. Você parece uma geladeira Brastemp. E isso me marcou de uma forma que gerou situações como a Cláudia falou. Eu fiquei sem comer por dias, eu fiquei bebendo água com gengibre e só, até passar mal. Você começa a querer jogar roupa fora, você começa a querer mudar a sua aparência, a forma de como você se veste. Para quem for olhar no meu Instagram, até o começo desse mês não tinha foto minha no meu feed, né? Então, para você ver como são palavras simples, às vezes, de pessoas que a gente ama e admira, e são intensas, são fortes. E se você é pai de alguém, se você é mãe de alguém, ou enfim, se tem alguém que te admira e você está falando isso para essa pessoa, eu não vou nem pedir para que você pare. Eu vou pedir para que você não seja essa pessoa. Se possível, fique calada por mais tempo, porque pelo visto você fala muita merda. Né? Caralho. Pô, vem muito de família isso, sabe? Vamos dizer assim, é bem grosso, mas a pessoa gorda falando da pessoa gorda, a pessoa, sei lá, tipo, com alguma outra coisa falando da outra, sabe? É muito rodeado, sabe? Tipo, você, não sei, tipo, pelo menos na minha família eu não vejo uma pessoa, sei lá, muito padrão falando da outra, ah, você tem que melhorar. Então, tipo assim, o espelho tá ali, então se você tá falando, se olhe, sabe? Então é uma coisa muito complicada para acho que para todo mundo um pouco, sabe? Porque existe a comparação. A gente cresce comparando com tudo, tipo, um primo, um irmão, alguma coisa da sua idade, ele, sei lá, as meninas, os meninos olham mais pra ele, você é o apagadinho. Nossa, então o corpo dele é melhor que o meu, então eu tenho que melhorar em alguma coisa, eu não sou legal, eu não sei cabelo, ele fez um corte e a família inteira elogiou. E você fez um corte, foda-se, sabe? Então, acho Sim. que desde criança, várias coisas vêm moldando, sabe? Essa tela, assim. A gente fala muito das redes sociais, mas antes de ter esse boom de rede social, eram as pessoas falando das outras da A mesma pessoa forma. xingava dentro da própria casa. Dentro de Dentro da casa, era própria vizinha, era o amigo da escola, o colega. A tia, né? Geralmente uma tia ou Exatamente. outra. Sempre tem a tia. Sim. Mas Sim. respondendo as perguntas Então, do Luke lá, as primeiras perguntas, né? Que aí vocês não vão fugir, não. É. Não vai fugir, não. Eita, como não foge. A Amada, ela chegar. respondeu as 3 numa tacada só. Eu só queria saber, eu só queria que a Amada me falasse uma coisa do corpo dela, um ponto, ou o corpo inteiro, não sei, que ela goste. Que hoje ela chega e ela fala, tipo, nossa, que gostoso. Nossa. Parceira, vamos Que- celebrar seu corpo também. Vamos lá, beleza do corpo. Ai, eu acho o que eu gosto muito, assim, eu sempre gostei muito dos meus olhos e da minha boca. Mas, assim, do meu corpo tirando na cabeça, eu acho que minha bunda. Acho que é o que as pessoas mais Caralho. elogiam, é a minha bunda. Ai, Eu quero que a senhora saiba.
Eu quero que a senhora saiba, dando o meu ponto de vista sobre a senhora é uma senhora muito bonita, tá bom? Muito bem cuidada, se cuida bem, bastante, tá bom? E eu espero que um dia a senhora também repare nessa sua beleza também, que a senhora é merecedora disso. Se tá bom? hidrate. Se hidrate, porque aqui Pela água. tá. E a bunda da Marminha também tá lá no Blue Sky. A bunda Tá. dela Também tá lá no tá, mesmo. só que a dela tá mais Ai. safada, dela tá com Todo mundo põe na calcinha. bunda pra jogo. Ela não é A minha inocente. A minha Não não é. tá safada porque a minha eu tô sem nada. Ela só Ah, tem aí a blusinha, tem né, nada. amiga? É mole, menina. Mas é isso, parceira. Obrigada, Luke. Imagina. E vocês, meninos? Daniel. Continuando, né? Tipo, igual o Rick falou, em questão a minha pessoa, eu acho que eu nunca aceitei, sabe? Tipo, questão do corpo. Sempre tem alguma coisa que a gente coloca na cabeça, sabe? Igual eu falei na adolescência, a comparação. Tipo, quem recebe mais atenção é a pessoa perfeita. Então você tem que estar igual ela, sabe? Então, tipo assim, se a outra pessoa do lado recebe muita atenção, tem que ser igual a ela e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que isso vem arrastado desde a infância também, sabe? Tipo, a pessoa Sim. que tem um pouquinho mais de likes, que seja, nossa, essa pessoa eu tenho que ser parecido com ela, ou ter o corpo dela e tudo mais. Então, eu acho que isso pra mim ainda pega um pouco. Igual Essas métricas, né? essas métricas. Igual o pessoal falou, tipo assim, cada dia a gente começa a olhar umas partes que fala, porra, sou gostosa e tudo mais, sou uma delícia. Mas assim, querendo ou não, por enquanto, não é 100%, sabe? Tipo, eu ainda me sinto assim. Igual a madrinha falou, tipo, ela gosta de academia e tudo mais. Eu também gosto muito de academia, apesar de não ir tanto. Não tem, às vezes não tem muito saco. Mas não é pela parte, assim, tanto do físico, sabe? É um Mais pouco, saúde, querendo né? ou não, porque a internet pede o físico, mas assim, Aham. é mais uma parte terapêutica, sabe? Tipo assim, é uma hora que você Ah, não sim. pensa em nada. Não é Você só nem tem assim, o corpo, saúde né? até, sabe? Tipo, saúde, às vezes, foda-se. É um Mas momento de lazer do corpo, é uma coisa mais da light, assim. mente, amigo, Da sabe? Tipo mente. assim, Distrair. eu sei que é um lugar Cool. turbulento, mas é um lugar que Não, às vezes é a acalma, nossa morada porque. diária, é a nossa cabeça. Sim, e se vocês não sabem, a maioria do pessoal aqui trabalha muito com a mente, né? Tipo, Uhum. internet, às vezes sentado num escritório, alguma coisa. E a mente cansada, o corpo parece que não acompanha. Não Então, vai, acho né? que pra mim, essa parte de academia, eu acho que pra todo mundo deveria ser Uhum. uma coisa mais terapêutica, pra quem gosta, Uhum. por conta disso. Porque tem que ter um equilíbrio. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, a questão de gosto do corpo, de se sentir bem, pra ser sincero, assim, acho que muito difícil, sabe? Tipo, pra mim, muito difícil. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você vai lá, faz um corte de cabelo e fala, nossa, um dia, Fiquei 2 dias close. se amando e tudo mais, mas Sim. depois acaba que vem um tapa na cara de alguma coisa, sabe? É muito Aham. doido isso. E Mas você, é Iago? isso. Eu, Mãe, vamos lá. acho que é um pouco de cada um falou. Eu me identifico muito com a Madre também com relação a essas coisas, porque eu também passei pelo que ela passou. A gente ficar. Eu perdi meu cabelo muito novo. Inclusive até o Sam, sei que vocês estão nos ouvindo aqui, mas aqui o Sam até colocou uma foto nossa que a gente visitou o pessoal ano passado. E, gente, eu não tinha cabelo. Tipo assim, e isso me incomodou por muito tempo mesmo. Aí eu perdi cabelo muito novo. E cabelo desde quando eu tinha 12, 11 anos de idade, eu sempre amei meu cabelo. Tipo, amei muito mesmo. Tipo assim, eu tinha muito cabelo, eu fazia diversos cortes, eu mudava o tempo todo. E foi uma revolução pra mim, porque, tipo assim, quando eu cresci com minha família e tudo mais, eu sempre fui aquela pessoa que tinha um cabelinho que a mãe cortava pra parecer aquela criancinha obediente, padrão, que todo Aquele. mundo tinha. Ou tinha a tigela, que foi até me acompanhou, sei lá, até uns 8 anos. Aí depois tinha o cabelinho de lado, aquele lambido, escorrido mesmo. Sei. Quando eu cheguei, acho que foi nos meus 11, 12 anos, que, tipo assim, eu fui no cabeleireiro e eu fui sozinho, assim, minha mãe deixou, e eu falei assim, não, eu quero mudar, eu quero, tipo, abandonar isso.
E aí o cara, tipo, veio, cortou meu cabelo, aí repicou, aí meu cabelo ficou pra cima e tal. Me deu um tchan tão grande, eu falei, nossa, meu cabelo é muito bonito. E aí eu comecei a gostar mais do meu cabelo. E aí quando eu cheguei lá nos meus 17, 18 anos, meu cabelo, puf, começou a ir embora. E isso me magoou muito, porque, tipo assim, eu tinha acabado de... Foi, tipo assim, foi um passo de revolução pra mim, né? É uma coisa simples, mas Uma virada significou pra muito. você. Foi. E aí, ficou por muitos anos, eu fui só perdendo cabelo, perdendo cabelo, perdendo cabelo. E depois de um tempo pra cá, graças a Deus, começamos um tratamento aí, né, Madres? Aí deu uma melhorada muito boa. Tá, Aliás, o assim, um cabelo dos pouco... dois estão lindos, tá? Parabéns Muito pra vocês. obrigado. Estamos aí na luta, né, amiga? Mas, assim, tá longe ainda, talvez, do que a gente quer, assim, mas, assim, eu acho que melhorou muito. Eu hoje vejo fotos minhas, eu vejo coisas minhas de antes, e eu vejo, assim, poxa, deu uma melhorada, e minha autoestima foi lá em cima. Porque eu sempre gostei muito do Isso é meu bom. cabelo e da minha barba. Sempre gostei. Principalmente porque quando meu cabelo começou a cair, eu comecei a, igual a Amada, ela falou assim, se apegou ao corpo. Eu apeguei minha barba. Eu falei assim, então minha barba vai compensar de alguma forma. Entendi. Aí foi na época que eu comecei a mudar muito minha barba. Eu tinha a barba cheia, tipo a do Sam. Depois eu comecei a cortar, tipo, a barba. Depois teve uma época que eu fiquei com cavanhaque. Depois eu tirei só o bico, deixei só o bigode. Então eu sempre gostei muito porque ela sempre cresceu muito rápido. Então eu conseguia meio que fazer essa minha maquiagem. Então eu sempre senti minha barba como a minha maquiagem. Então eu me sentia muito bem com isso, né? Agora, tirando a parte um pouco do rosto, meu corpo, assim, eu de fato engordei bastante, assim, nos últimos 3 anos, mais ou menos. Gente, hoje eu Engordar é uma coisa trabalho. natural da vida, É tá, natural. gente? E, gente, hoje eu Natural. trabalho no varejo alimentício. Eu tenho que comer todo dia. Comer, inclusive, faz parte do meu trabalho. Então, Ô, Glória! eu tenho que comer. Coisa gostosa. Graças ó. a meu bom Deus. Ixi, Que por favor. docinho Eu gostoso. preciso. Não é? Eu tenho que degustar coisa. Então, como eu trabalho com isso, entre essas partes do meu trabalho tem que lidar com essa parte da aprovação de receita e tudo mais, também tá junto ali, né, com o time e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, dá aquela engordadinha. Isso você também quer, porque você vai ver nos prazeres da vida, né? Você vai tendo seu dinheirinho, você quer comprar umas coisinhas que você não comia quando você era mais novo. Mas eu até que esse fator não me incomoda muito. Eu acho que aí entra muito naquela questão do que o Dani falou, da família. Que, tipo, hoje eu vejo minha família uma vez no ano. E ano passado, quando eu fui, que foi de fato, o ano passado foi o ano que eu mais engordei, assim, por assim dizer. Engordei 5, 6 quilos em relação ao que eu tinha costume. Chegar, a primeira coisa, tipo assim, poxa, você vê a família uma vez no ano. Aí você anda, no meu caso, 723 quilômetros. E você chega, a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, você engordou, né? Nossa, isso é um saco. Como se fosse a conta dela, né? Sim, Nossa, mas é um saco, incomoda tanto. Porque, tipo assim, poxa, eu tô aqui pra te ver. Tipo, tô aqui dedicando meu A tempo. última vez que eu fui na minha avó, ela falou, você engordou. Aí eu falei assim, é por isso que eu não venho aqui, você é desagradável. Aí, ó. É coisa de E gente é muito- velha isso, né? Sim. E eu não entendo. aconteceu a Assim, mesma eu passei o negócio que a Samira falou uma vez aí, que é verdade. Tipo, eu tava fazendo, mas eu não percebia que era isso. Mas assim, eu vou ser tão desagradável quanto você tá sendo comigo. Entendeu? É isso que a gente tem que passar a fazer. A gente tem que deixar a pessoa tão incomodada quanto ela deixa a gente, você entendeu? Exatamente. Sim. Essa tem que ser a troca. Exato. E uma coisa que me incomoda muito, assim, eu não sei se é papo também de gente mais velha ou o que for. As pessoas se atrelam muito em 2 assuntos. Primeiro, a sua aparência. E segundo, o clima. Eu acho que são as 2 coisas que todo mundo fala o tempo inteiro. Eu acho que até quando não tem assunto, puxa assunto pra isso. Então, assim, quando eu chegar na minha casa, sempre era isso. Ah, como que tá lá a sua cidade? Tá chovendo muito, sei o quê. E é, tipo, eu quero conversar sobre outros assuntos. E aí, como que você tá? O que você fez do ano passado pra cá? O que foi que aconteceu? Como que tá? Eu gosto de saber da vida das pessoas, assim, nesse sentido, tipo, de questão de evolução, de mudanças e tal. E, infelizmente, a família fica muito presa a essas coisas, né? Principalmente a parte estética. Ah, como é que tá essas questões? Ou então, outra coisa, desculpa, são 3 coisas. Pode falar, Ou amigo. quanto você tá ganhando. Porque Que tem que aí a saber inveja, né, o se olho se grande. seu trabalho você tá indo bem, se quanto você tá ganhando, se tá conseguindo se sustentar, Inconveniente. quantos Sim. patrimônios você tem. Então, são essas 3 coisas que sempre são os assuntos em roda de família. E não muda isso. E eu fico. São coisas padrão, né? Coisa de padrão, mesmo. Coisa de padrão, é. Coisa de padrão, olha aí. Coisa de padrão. Coisa de padrão. Bem padrão.
Olha Aê! publi Ó o mexão, ó o mexão. Olha a publi dela. A publi dela, ela faz a publi dela. E falando em padrão, assim, eu acho que a gente falou no comecinho desse episódio que somos todos pressionados, né, a ter um corpo padrão ali, até pela aba explorar do Instagram. E uma coisa que me fez muito conseguir me entender como uma pessoa bonita, e aí novamente eu reforço, eu acho que eu comecei a me entender como uma pessoa bonita há um mês atrás, assim. Foi um evento, o evento do Frutili, que foi super marcante aí, quem viveu... A gente vai falar rapidinho sobre isso. Segura. Assim, se eu pudesse falar para alguém que está se sentindo nessa situação negativa hoje, é que pare de seguir essas pessoas, sabe? Se essa pessoa não se parece com você, pare de seguir ela. Principalmente se ela se acha famosa o suficiente só por ser bonita e não te segue de volta. Para de seguir e bloqueia, entendeu? Nessa onda aí de transição de rede social, eu acabei entrando num ciclo social de ursos, lontras, enfim, uma categoria gay aí que se não é gay, você procura no Google e descobre. E eu comecei a entender que existem pessoas bonitas que não são magras, que não precisa ser magro para ser bonito. Inclusive, eu comecei a ver uma onda de repúdio aos corpos magros, de que quem era colírio capricho em 2015, 2016 e hoje é malhado, desculpa, não vou sair com você, é sem graça. Não tem molho, sabe? Você é liso que nem um golfinho. Cadê o pelo? Sabe? Você passou pela puberdade um dia na sua vida, então me traz esse sentimento. E aí eu tô devolvendo o incômodo que o dia me causaram, gente. Um dia falaram que eu era gordo demais para ser bonito, que eu era peludo demais para ser bonito, que eu não era malhado o suficiente, que eu não fazia academia o suficiente. Desculpa, você faz 15 anos de academia, continua não sendo atraente. O rosto a gente não muda na musculação, linda. Ó. Um beijo pra você. Ei, ela veio! O feijão ao vivo, hein? Rapidinho, Dá pra malhar a menino. personalidade. Rapidinho, meninos, Dani e Iago. Dani, uma coisa que você gosta do corpo do Iago. Iago, que você gosta do Dani. Eita, porra. Caralho. Tem coisa que eu não posso falar. A gente já estabeleceu que o pinto é primeiro, depois... A segunda e a terceira coisa que você... A segunda é o popozão que não cabe em nenhuma calça, porque tem que ser. Eu não vou mentir, eu fiquei com inveja do Iago. O Iago tem uma bunda, gente. Jesus, Eu não vou mentir. A bunda dela é belíssima. O meu privilégio é Amiga, ver biquíni. ela nu. Olha, é isso aí. Então, e outra coisa, Barbarista. eu acho que a questão da barba também, porque, tipo assim, eu não tenho, né, gente? Então é uma coisa que até sofro um pouco por não ter barba, mas tá, é dentro de tudo isso daí. Mas assim, os pelos do peito aqui, gente, me dá um negócio assim, um acolchoado, assim, sabe? Pra eu dormir. Eita, como deita. E você, Iago? É uma coisa que eu muito falar aqui pro Dani também, é porque eu até brinco com ele, que volta e meia eu elogio o Dani, que ele, tipo, ele é muito gostoso. E ele não admite, isso, né? Não admite isso. Eu falo com ele, meu bem, sua bunda é linda, maravilhosa, perfeita, assim, foi monumentada, e ela é durinha. Então, assim, perfeita. Eu falo isso muito com ela. Eu gosto muito do olhar dele, eu acho o olhar do Dani também muito lindo. Ele tem Não é recado, os olhos né? assim, ó, diretos, você te pega, assim, te conecta, vai junto com isso. E eu gosto muito também do ombro dele. Né? Volta e meia eu fico pegando aqui, ó, nos ombros dele, aqui nas costas, aqui nessa região dele. Ele é muito bonito, já falei com ele já. Mas ele não acredita, gente. Então, digam que ele é bonito, pode dizer, vai. Sobe a autoestima dela, ela tá precisando. Vão lá nos comentários do Cholas. Vão lá nos comentários do Cholas. Fala que a Daniela é maravilhosa. Falando em Frutili, rapidinho. O que foi o Frutili, gente? Glauber e Chinila. Vocês podem explicar pra gente o que aconteceu? Esse grande fenômeno da atualidade moderna? Mexeu com a libido digital, né, menina? Por favor. Mexeu. A gente gostaria de saber, porque depois eu vou dar um relato sobre isso. Ai, gente, foi um fenômeno, né? Amiga, tudo começou com um texto seu, né? Assim, um texto bem de dona de casa, né? Foi uma coisa mais Nossa. assim. Eu tava fazendo um estudo bíblico. E aí? Rezando o tercinho dela. Aí foi assim. Ah, Eu tava na minha. Gente, era
3 horas da manhã, mais ou menos. Já tava deitada. Eu já tava deitada na. E aí, eu botei o fone de ouvido e a gente tava se preparando pro Cidade. Cidade voltou semana passada. Tá, gente? Quem não tá ouvindo Cidade aí, vai lá, assiste aí todos os episódios sexta-feira lá no meu canal da Twitch. Mas o Cidade tava pra voltar. E eu tava revisitando os textos da Kaisa, eu tava fazendo as coisas do diário, eu tava escrevendo. E aí, eu tava no celular, no Spotify, deitei na cama, né? Não tava fazendo nada, eu tava só ouvindo música. No que eu estava ouvindo música, começou a tocar uma música, e aí eu pensei assim, ué. Aí eu toquei a música, aí eu botei no repeat. No que chegou na terceira vez, eu falei assim, tem um texto aí. E eu fui escrever um texto da Kaisa pro Adam. O padrão, logicamente. Tinha que Era da ser, né? Kaisa pro Adam. Era da Kaisa pro Adam. Ah, por isso que é maçã do amor, porque a cabeça é vermelha. Nada disso, é roxa. Meu Deus! O fúcsia, amor. O fúcsia. Eita. E aí eu Foi. fui lá e escrevi o Maçã do Amor, gente. Quem quiser ver o Maçã do Amor, aí tem no meu Wattpad, é só entrar lá no Muito bom. mesmo nome aí. Perfeito. Madame Gabs. Maravilhoso. Madame G, GBZZ. GBZZ. E aí, eu escrevi esse texto. E no dia seguinte, Chinilo estava em live. Aí eu falei pra ela o seguinte: amiga, escrevi um texto de tesão e gostaria de ouvi-lo em sua voz masculina. Só que eu não sabia que minha amiga não era alfabetizada. Meu Deus. Ai, ai. E aí ela leu o texto em live. Como é que foi pra você ler esse texto em live, amigo? Como é que foi, amiga? Ai, gente, foi muito difícil. Eu realmente não fui alfabetizado direito. Quanta palavra difícil, gente. Eu não tenho costume de ler. Eu só assisto coisas dubladas. Eu não tenho linguajar culto. Eu parava no meio do texto e perguntava, amiga, o que essa palavra significa? Eu não sabia. Mas eu li com voz de desejo. Foi, isso ela Oh. fez. Eu entreguei E voz de desejo. com a música no fundo. A música do fundo. A música foi close, deu todo o clímax, né? Veio A o música era Tennessee Whiskey do. Ah, esqueci o nome do Boff, é um Boff Country aí, gente. É do Ah, mas Country. é Tennessee Whiskey, é isso aí. Tennessee Whiskey, é maravilhosa a música. E aí a gente fez isso, só que essa vagabunda, ela usou essa desculpa pra postar uma foto que ela já tinha tirado. Ela falou Epa! assim. Ela iniciou um movimento. Epa! Pera aí, Epa. não sei como Ah. desculpa. Eu apenas fiz um comentário de que eu tinha tirado uma foto que eu estava lindíssima, gatíssima, me sentindo gostosíssimo. E falei, eu queria postar, mas eu não vou postar. Foi só isso. E o que aconteceu na sequência? Me pagaram pra postar. E ela foi remunerada. Foi Olha aí. remunerada. Olha que delícia. Nossa. E E aí aí, ela por que postou o essa Frutili? foto. Só que aí foi o seguinte, o Frutili. Aham. Ela postou a foto, e aí eu falei o seguinte: a gente entrou no esquadrão, a gente começou a jogar. E aí eu falei assim: agora o esquadrão todo tem que postar, o Squad das Lindas. Exactly. E aí eu postei a minha, igualmente sensual, não querendo me comparar à minha querida amiga, mas assim, eu postei uma Jamais. foto sensual também. E aí eu falei assim: pronto, Chinilo, tá pago, você está me devendo um Frutili. E aí pegou o Frutili. Foi na hora, gente, foi na hora. Na hora, aí virou a thread do Frutili, entendeu? Aí veio a Sabe como Ricarda, foi a isso? Gussaura. Aí começou a Ricarda, a Gussaura, aí depois veio duas prostitutas também, Samira e Luciane. E aí foi um grande rebuliço aí na internet. Eu tava de boas, né, na minha vida pacata. Eu abri o Blue Sky e eu vi, o que é isso aqui? E tava lá, Dona Chinila. Eu falei, o quê? Dona Chinila, a foto da Chinila assim, sabe? O que é isso? Aí, como resposta, a G. Eu falei, o quê? A G? Aí, como resposta, o Ricardo. O que tá acontecendo, gente? Automaticamente eu abri a live da Chinila e falei, oi, o que tá acontecendo? E aí a primeira coisa que a Gina falou é o Frutili, amiga. Você também tem que postar um Frutili. Eu falei, Frutili, o que é isso, gente?
E aí eu falei, tá bom, vou postar. Eu envolvi a Samira junto e a gente abraçou aí o Frutili também. Não, e deixa eu contar assim, o movimento por aqui, tá? E aí agora a gente vai militar, e agora a gente vai trazer sociologia, filosofia e militância. Por aqui, o Luke falou assim, você viu o que tá rolando? Eu falei, não vi, vou ver. Entrei lá no chat. E aí eu vi no Blue Sky, todo mundo postando ali uma saliência, aí o Luke falou assim, eu vou postar. Aí eu falei, ok. Ele falou, você vai ficar com ciúme? Eu falei, não, depende, né, da foto, você vai postar o quê? E aí, ele falou, então me ajuda aqui, vamos tirar uma foto. Aí, tiramos a foto, e ele falou, posta também, vamos tirar uma sua. Nesse momento, gente, e aí eu falo por mim e muito particularmente, a minha pressão caiu, assim, não existe na história, acho que a última vez que eu postei uma foto de cueca antes disso, foi no ensino médio, assim, segundo ano do ensino médio, quando eu tinha autoestima para isso. Todas as vezes que eu falo aqui que eu sou uma pessoa extremamente prejudicada em autoestima e em emoção, assim, é isso. Não tinha foto minha na internet sem camisa ou com pouca roupa ou do pescoço para baixo, sabe? É a mesma cara, sem sorriso, na mesma parede, no mesmo fundo, enfim. E aí o Luke falou, não, posta, você é assim uma pessoa bonita, ele foi um grande incentivador. E quando eu postei, aí eu vi, tipo, tem uma galera que curtiu, tal, acho que é um pouco natural de rede social, mas para mim foi um impacto grande, foi muito novo, porque eu não fazia isso há muito tempo. E quando eu falo muito tempo, assim, muito tempo mesmo. E aí foi onde eu descobri uma galera que tem um corpo parecido com o meu, onde eu descobri uma galera que tem gostos parecidos com o meu, e que se acha muito bonita, e que de fato é muito bonita. E é aqui, nada contra os magros, nada contra quem curte academia, mas que conseguiu mostrar para mim. E aí é muito até um pouco triste falar sobre isso, mas eu precisei de que outras pessoas parecidas comigo viessem me falar de que eu também faço parte desse grupo que se chama bonito. E aí eu não parei mais, gente. Aí todos os dias tem um Frutili diferente. Aí é isso aí. Tá feliz? Aí eu vou fazer minha reclamação todo dia mesmo, viu? Eu digo que o Frutili é uma biscoitagem do bem. Foi muito bom. Concordo, assim. amiga. Foi muito bom porque... Eu acho que o Frutili é o biscoito dos corpos reais. Não é Exato. biscoitar, é frutilizar. Aqui não é biscoito, aqui é sorvete. Aqui é sorvete. Olha o É sorvete. frutilidade. Refrescante. É moranguinho com creme dentro. Mas eu digo isso porque eu também, assim, apesar de eu ser, né, nos moldes do que uma sociedade acha, entre aspas, minimamente ideal e tudo mais, eu ainda não tinha, tipo, muita aceitação sobre mim mesmo, sobre o meu corpo e tal. Eu ainda tenho leves, hoje são leves, mas antes eu tinha problemas mais pesados com o meu próprio corpo. Da questão de estar acima do peso, de não fazer exercício, de não ser corpudo, de ter braços mais finos, enfim, essas coisas. Esse Frutili, o movimento Frutili, quando eu vi que todo mundo tá participando, e foi uma participação, assim, que eu digo que foi respeitosa também, tá? Não foi só, tipo, postei lá um biscoito e todo mundo ficou falando, vontade de, sei lá, de comer isso aqui, de meter sei lá o quê. Não teve nada disso. Foi realmente uma apreciação de corpos reais. Esse movimento foi o que eu achei mais, assim, sei lá, assertivo ou confortante nisso, foi que a gente, que é amigos, a gente não é que a gente não tem desejo um pelo outro, mas a gente apreciando a beleza de cada um, sabe? Sim. Isso foi, tipo, eu acho vocês belíssimos. Jamais mentiria sobre isso, gente. Porque uma feia eu tenho coragem de xingar. Eu acho que é muito isso mesmo, de que o Luke falou assim, foi uma aceitação amistosa, né? Foi a gente, através a gente se validou com a postagem, então a gente postou nós mesmos, a gente se postou. Então isso já é uma validação de nós mesmos. E você apresentar essa aceitação para os seus amigos, tipo, eu aceitei isso e é isso aqui, ó, para vocês. Entendeu? Então isso foi o bonito, isso foi o interessante da gente ver. Tipo, não tem essa... Por mais que a gente tá ali seminu, mas não é uma coisa de tesão erótico e tal. É simplesmente de apreciação mesmo, sabe?
É beleza. É intimidade, na verdade. Sim, Intimidade. isso, intimidade. Exatamente. Você tirar essa. Postar essa foto desse jeito, você está se mostrando. Você está mostrando a sua vulnerabilidade. Tipo, isso aqui me fez mal, mas tá aqui para você apreciar, entendeu? Então, assim, e não é que eu tô pedindo, tipo, elogios e tal e coisa. Simplesmente a gente, naquele momento que a gente que o Xixila leu o meu texto e a gente teve esse negócio de vamos fazer isso, foi uma coisa entre amigos que gerou uma situação que a gente não estava calculando ali na hora, assim, entendeu? Sim. Na hora foi só uma brincadeira que a gente fez e gerou uma coisa muito positiva, tipo, Muito. tanto pra mim quanto pra ele, depois pra um monte de gente, entendeu? E bota a gente A nisso. libertação de, tipo, não tô postando pra ninguém, tô postando pra mim. Ah, mas então por que Isso. você posta? Porque é isso, é você se sentir bem e declarar isso ao mundo. Sim. Sem esperar que, tipo, as pessoas estejam lá pra te elogiar, né? Você posta porque você se liberta. Você tá... Até porque você tá se colocando numa situação também de que a maioria que tem na internet é hate. Então, assim, você tá se colocando na mesma posição. Sim, Entendeu? e acho que para além do seminu, né? Quanta gente vai a uma festa, um evento, Rock in Rio, enfim, e não tem foto de corpo todo porque tem vergonha do próprio corpo? Quanta gente está usando aí camiseta 3, 4 números maior do que o necessário porque tem vergonha de uma roupa um pouco mais justa, né? Quantas pessoas passam a vida usando preto, feito uma Vandinha, porque tem vergonha de usar uma roupa mais despojada, tem vergonha de usar uma cor que gosta, né? Então é importante você mostrar para as pessoas que tá tudo bem, você é uma pessoa bonita. E aqui, não é falando que eu tô pedindo elogio. Eu me entendi como bonito, eu gosto de me entender como bonito. Mas tem gente elogiando, viu? Eu não tô falando que eu sou bonito aqui, papo de autoestima para você ficar bonito e se sentir bonito na sua casa. Não, tô postando e tem gente elogiando, sim. Tem gente gostando, tem gente pedindo, tem gente querendo mais. E aí, isso faz bem. É mostrar que você também consegue. Não é só aquela pessoa padrônica que faz. Não é só aquele corpo igual que tem que fazer. Você não precisa fazer 3, 4 anos de academia para postar uma foto sem camisa. Gata, posta. Tá tudo bem. Posta. Sabe? Exatamente. Vai ter gente que vai elogiar. Se elogia o que você quer, vai ter gente que vai elogiar. E se as pessoas que estão em volta de você não estão elogiando, troca de pessoas. Que esse ciclo não tá bom. Se os seus amigos não estão te elogiando, troca de amigos. Procure outro. Se você nunca recebeu um frutile de um amigo... É verdade. Isso é triste. E eu acho Começa a repensar. para além do discurso motivacional do se ame, porque todo mundo fala se ame como? Como eu vou me amar? A gente precisa da validação externa. E aqui, assim, dicas práticas, sabe? Práticas que eu falo viva na internet da forma correta. Vai na página de uma, página que posta corpos parecidos com o seu, segue os seguidores dessa página, sabe? Procura lá pessoas gordas, pessoas negras, cabelos cacheados, pessoas altas, pessoas magras, enfim, festa que celebram esse tipo de corpo, festa da galera da sua comunidade, procure amigos nesse ambiente. Esse tipo de pessoa que se parece com você vai curtir a forma de como você é. Se você ficar o tempo todo almejando alguém que é muito diferente do que você é, ou almejando aquilo que é utópico para você, você vai viver numa sofrência, você vai viver correndo atrás do rabo. Sabe? Ou você vai deixar para postar foto com 50 anos? Porque, desculpa, se você quer ficar padrão, é pelo menos uns 10 anos aí de malhação contínua e árdua, tá? Se você tá na base dos seus 30, você vai deixar para postar com 40? Poxa, é justo com você? Talvez até lá o Instagram nem exista. Talvez essa pessoa que colocou essa minhoca na sua cabeça nem lembre de você. Então, viva mais por você. Isso vai te fazer muito bem. Vai te fazer muito bem parar de seguir bloqueagem escrota na internet. De verdade. E ela falou sobre. E eu também gostaria de dizer que o Frutili chegou em outras pessoas que estão à minha volta no meu ciclo social. Eu posto muito Frutili mais nos stories do Instagram e tudo mais. E até o meu gesto de mostrar, olha, gente, eu sou bonita assim, eu sou gostosa assim, e não tenho problema com isso. Essa mensagem de alta citação de respeito comigo mesmo chegou a pessoas que eu nunca pensei que chegaria.
O Frutili chegou a lugares que vocês não imaginam, tá, gente? Chegou a amigos de amigos meus, chegou a amigas minhas. Nossa. Enfim, tem gente que posta que começou a me acompanhar nos stories e falou: que bacana, que legal, gostei. E tá fazendo também, e isso é maravilhoso. Não pelo fato de Deus ser referência, mas por conta desse movimento, dessa coisa toda do Frutili, da biscoitagem de corpos reais, que nem o Dani falou, de aceitar, de mostrar que somos reais, somos lindos do jeito que a gente é. Gente, posso fazer uma pergunta? Pode, amiga, por favor. Queria fazer uma pergunta para quem não participou. O que vocês pensaram na hora que vocês viram um monte de boiola de calcinha? O que vocês pensaram? É verdade. Vocês xingaram a gente? Que eu sei que vocês xingaram. Não, eu de verdade, eu achei tipo, ok, super normal. Da minha parte foi tipo... Você viu, achou que era uma gente normal. Assim. Sim. Gente normal, gente como a gente. Mas é isso, gente. Eu É autoaceitação. Eu abri e falei assim, que delícia. Agora sim. Que sabor. Agora eu tô no Blue Sky. Agora começou. Mas, eu acho que foi bem igual o Lipe, tipo, eu fui procurar, né? Tipo, igual o Luke falou, o que tá acontecendo? Mas foi um pouco até igual o Lipe, tipo, lindos, perfeitos, Movimento. maravilhosos. Movimento. Sim. E espero que esse movimento não morra e que cresça bastante. E que todo Mas mundo eu tenho que comece renovar a o feitiço, funcionar. que o feitiço acabou já esse mês. A senhora precisa fazer isso. Deixa eu passar uma dica, amigo, já que já estamos aqui. Não sei se vai pedir indicacholas, mas... Você vai pedir indicacholas, amiga? Não vou pedir não, ia encerrar. Tá, então porque tem uma página no Instagram que eu sigo, que é um fotógrafo, que o slogan dele é Nu Artístico de Homens Além do Padrão. Ai, que close. E aí Indica, amigo. ele projeta o Nudity, Nudity com Y no final. E ele faz isso. Ele é um fotógrafo, mas ele faz ensaios de corpos não padrão. Então é bem bacana a página dele. Vale a pena seguir. E aí é que o Sam falou. Você não ficar seguindo só a página padrão. Porque também, se você quiser seguir a página com padrão e só precisa seguir bem padrão no se quiser Instagram. seguir bem padrão, uns rabão lá, entendeu? Mas também. eu queria mas pense que você não vai encontrar aquilo no Grindr. Exato. E o bem padrão recebeu hate, inclusive, que não tá postando só padrão. Olha aí! Não tá postando o quê? O padrão mudou agora? Vai mudar de bem padrão pra era padrão. Eu acho que podia mudar pra bem Flutly, viu? Eu acho que pode mudar pro o novo padrão. Cara! Não, mas isso também, gente, é de época. Porque nos anos 20 do século passado, os corpos que eram endeusados eram corpos que não eram magros, não eram corpos definidos, eram corpos mais robustos. Esse era o padrão de beleza. Então isso vai mudando de acordo com o tempo. E eu acho que isso está acontecendo nesse exato momento. Está tendo uma inversão de novo, uma mudança de novo isso vai beleza. Acontecendo agora, né? Agora isso vai acontecer com muito mais frequência. Sim. O que se torna padrão que deixa de ser. Nos anos 2000, o padrão era ser extremamente magro. Sim. Só lembrar Sim, Victoria Beckham, é só você lembrar do próprio Beckham. O próprio Beckham, ele era magérrimo, ele não era bifudo igual ele é hoje, entendeu? E aí, se você olhar, por exemplo, para 1700 e o ano que você escolher, por exemplo, o padrão era sempre as mulheres mais gordinhas, mais voluptuosas, porque eu acho que a beleza está sempre voltada à classe hegemônica, né? A classe que tem mais dinheiro. Então, se você hoje é bonito, é porque você tem tempo livre para ir na academia, para pagar esteticista, dentista, cabeleireiro, tudo do bom. E antigamente, a beleza, como está sempre atrelada à economia, se você comia o ano todo, porque não se existia meio de conservar alimento, logo você era gordo, logo você era rico, logo você também era bonito. Então, será que você de fato é bonito ou você será que é só um vagabundo rico, né, no trabalho? Será que o pai está sustentando? Pagando a mensalidade da tua Smart Fit, tá? Para você ficar falando... Não, vai malhar Não. Enfim. Gente, bora caminhar então pro nosso final? Let's go, vamos. Foi muito bom esse papo, adorei, gente.
É muito bom falar sobre essas coisas com vocês. Vocês são maravilhosos, são casais incríveis, maravilhosos. Eu amo vocês são meus amigos maravilhosos, de verdade, tá? São incríveis, lindos, lindos, lindos. E tenho certeza que vocês são referência também para pessoas que apreciam corpos reais, ou então pessoas que estão começando a enxergar para além dos olhos que não são dela e de telas que não são dela também, tá bom? Vocês são maravilhosos. E também deixar avisado que semana que vem um episódio especial de Halloween aqui do Cholas. Então vocês aí estão convidados, tá? Quase intimados a deixar a sua história na nossa caixinha lá no Instagram, tá bom? Conta a sua história de terror, sobre qualquer coisa, espírito caganeiro, te deu caganeiro, foi no banheiro, aí você viu a loira do banheiro, viu o boitatá, não sei. Histórias de terror pro nosso especial do Choras da semana que vem, tá bom? Muito obrigado, gente. Chinila, obrigado, amiga, por você ter vindo aqui, a nossa convidada especial. Eu que Obrigada, agradeço. amiga. Volte sempre. Não, ela vai voltar. Meses. Eu queria te pedir, Chinila, por gentileza, uma coisa rápida, uma mensagem para todo mundo que tá te ouvindo agora, uma mensagem de apoio, de amparo. Dá um peito pra essa galera se amamentar um pouquinho, amiga, por favor. Eu dou, gente. Se quiser mamar, tem leite. É nessa que eu vou. Poxa, Marisol, é isso. Eu não acredito que ela disse. E vai ser isso mesmo. Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês. Fiquem bem. Gays, mulheres que estão escutando, vocês são lindas também. Todo mundo que é da comunidade também, vocês são lindos do jeitinho que vocês são. Sejam felizes, apreciem uns aos outros e apreciem principalmente vocês mesmos. Tá bom? Tudo! Beijo. Terminou o especial de aniversário, a gente volta o ano que vem com o especial de aniversário. Close. E aí, de novo, com todos esses episódios Semana maravilhosos. que vem é semana normal de serviço, gente. Exato, gente. Fechou? Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijinho, obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Bye, bye, Matalê. Acompanha a gente, gay. Aham.